Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Vamos mergulhar na interseção cada vez mais tensa entre geopolítica e mercados de energia e em como um conflito regional no Oriente Médio pode impactar a segunda maior economia do mundo, a China, assim como todos os outros países, incluindo os Estados Unidos da América. Claro, a China possui outras fontes de petróleo bruto e certamente buscaria redirecionar suas compras para outros mercados. Ela teria prejuízos, mas tem outras opções. Porém, uma oferta global menor significa preços globais mais altos, porque o petróleo é precificado com base nos barris marginais. Ou seja, você não precisa importar petróleo bruto iraniano para que isso afete os preços na bomba. Isso vai afetar todo mundo. À medida que as tensões aumentam no Oriente Médio, o mundo está observando muito de perto, e não apenas o que os Estados Unidos farão, mas também como a China vai responder e como o mundo vai reagir. As apostas são muito altas, os atores envolvidos são realmente poderosos e o desfecho é incerto e provavelmente trágico. O Irã não é o Iraque. E para o mundo, não seria apenas mais uma guerra regional. Há muito em jogo no Irã e muitos atores estão envolvidos. Em 2023, a China intermediou um avanço diplomático impressionante, a reaproximação entre dois rivais de longa data, Irã e Arábia Saudita. A Arábia Saudita, claro, sendo um estado cliente dos Estados Unidos há muito tempo, é uma ditadura verdadeiramente implacável que os Estados Unidos apoiam há décadas. O acordo intermediado foi um sinal de que a China havia se tornado uma verdadeira mediadora de poder no Oriente Médio, algo que os Estados Unidos antes reivindicavam como seu domínio exclusivo. Um artigo recente publicado pelo The New York Times discute a dependência da China em relação ao Irã para a energia, e por isso gostaria de colocar isso em contexto. Cerca de metade das importações de petróleo da China passam pelo Estreito de Hormuz, logo ao sul da costa iraniana. Esse ponto de estrangulamento é atualmente um dos lugares mais vulneráveis do planeta. Embora especialistas concordem que é improvável que o Irã o utilize como forma de pressão neste momento, está claro que para o sul global e mais especificamente para a China e para a Rússia, o Irã é mais do que um parceiro comercial, é um pilar geopolítico na região. Os contribuintes americanos vêm apoiando os Estados Unidos na manutenção de instalações militares em pelo menos 19 locais no Oriente Médio, sendo 8 deles considerados permanentes. Isso inclui locais no Bahrein, Egito, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Síria e Emirados Árabes Unidos. O número de tropas ocidentais estacionadas na região varia, mas as estimativas vão de 40 mil a 50 mil indivíduos. O Irã foi literalmente cercado por bases militares dos Estados Unidos, com a presença de pessoal não apenas dos Estados Unidos, mas também de outros países ocidentais. Se você observar a localização geográfica do Irã, notará que 2 de seus estados vizinhos, Afeganistão e Iraque, já foram invadidos pelos Estados Unidos, explorados por décadas e deixados em ruínas após sua saída. Agora, para a China, o Irã é um parceiro estratégico no comércio de energia, não um parceiro militar. Atualmente, o Irã exporta cerca de 1,7 milhão de barris de petróleo bruto por dia. Isso pode parecer muito, mas globalmente é, na verdade, menos de 2% da demanda diária total. No entanto, para onde esse petróleo vai e como isso acontece é uma história muito mais importante. Desde que os Estados Unidos restabeleceram sanções contra o Irã em 2018 durante o governo do presidente Trump e após sua retirada unilateral do acordo nuclear JCPOA, mesmo com a Agência Internacional de Energia Atômica confirmando que o Irã estava em total conformidade com os termos do acordo naquela época, Teherã foi forçada a ser criativa em relação à venda de seu petróleo bruto. Suas exportações de petróleo são amplamente sancionadas pelos Estados Unidos, o que significa que a maioria dos países evita comprá-las devido a sanções secundárias. Assim, o Irã vende seu petróleo bruto com um grande desconto para atrair
Sanções econômicas são uma das ferramentas de coerção favoritas dos Estados Unidos. Mesmo assim, estudiosos há muito tempo afirmam que as sanções afetam principalmente os grupos mais vulneráveis da população do país-alvo, e não aqueles que estão em posições de poder e tomam as decisões. Segundo relatos, mais de 90% das exportações de petróleo do Irã agora vão parar em portos chineses. Essas refinarias não são dirigidas pelo Estado e operam em grande parte fora da influência das empresas nacionais de energia de Pequim. Para proteger suas margens de lucro, elas começaram a comprar petróleo iraniano em massa a partir de 2022, porque ele é vendido com desconto. É muito atraente. Em determinado momento de 2023, o petróleo bruto iraniano chegou a ser vendido em média por $11 pois em transportado por mais bastante petróleo desde que Qatar toma. Mesmo em 2024, esse desconto ficou em torno de $4, em média. Claro que agora, em meio aos temores de uma escalada entre Israel e Irã, que certamente parece estar a caminho, o desconto diminuiu para apenas os $2. Para essas refinarias chinesas, esse desconto aumentou suas margens de lucro, tornou-as mais lucrativas e permitiu que arrecadassem mais. Mas isso vem com uma ressalva, é claro. Existe um certo nível de dependência. O Irã aceita pagamentos em renminbi chinês em vez de dólares americanos, porque está sob sanções dos Estados Unidos. E isso, na verdade, limita suas opções de como gastar seus ganhos. Quase inevitavelmente, o dinheiro que recebe das vendas de petróleo para a China retorna diretamente para bens e serviços chineses. Esse ciclo de retroalimentação aprofundou a dependência econômica do Irã em relação à China. E agora a China, por sua vez, ganha uma influência significativa ao manter seu papel como principal parceira comercial do Irã. A maioria dos petroleiros iranianos parte da ilha de Karg, no Golfo Pérsico. Trata-se de uma infraestrutura civil. Um ataque militar ali interromperia instantaneamente a maior parte das exportações de petróleo do Irã. As consequências de atacar uma infraestrutura civil, como um porto, obviamente causariam um choque massivo nos mercados globais de petróleo e atingiriam diretamente uma parte significativa do fornecimento de energia de baixo custo da China. Esse tipo de ação teria, sem dúvida, um impacto econômico considerável. Os formuladores de políticas dos Estados Unidos, incluindo Trump, provavelmente querem evitar o aumento dos preços dos combustíveis para os motoristas americanos. Isso tornaria essa guerra extremamente desconfortável e realmente algo que levaria os americanos a se oporem ainda mais a ela. Mas aqui está o fator imprevisível. Países da OPEP+, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, na verdade têm mais de 4 milhões de barris por dia de capacidade de produção ociosa. Ou seja, há muito petróleo esperando à margem. E certamente a China conseguirá redirecionar suas compras no pior cenário possível, mesmo que isso signifique lidar com margens de lucro muito mais apertadas à medida que os preços do petróleo aumentam e a oferta diminui. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio, curta, inscreva-se e compartilhe. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Isso significa muito. Os links estão na descrição abaixo. E eu te vejo de volta aqui amanhã. Até mais.